Bom, sobre essa expectativa para o encontro entre Donald Trump e Xi Jinping, eu converso agora com um economista e ex-diretor do Brasil no Banco Interamericano de Desenvolvimento, Márcio Settig-Fortes, que já tá aqui comigo. Márcio, muito bom dia para você, querido. Obrigada pelo seu tempo. Bem-vindo aqui à nossa programação, Márcio. Bom dia a todos, muito obrigado. Vamos lá, eu quero começar trazendo. Bom, esse é o encontro mais aguardado para essa semana, depois do que a gente teve, né, no final de semana entre Lula e Donald Trump. Nessas tratativas entre China, né, e Estados Unidos nesse momento, Márcio, o que pode travar, né, e mudar qualquer cenário mais otimista que eles estão tentando desenhar nesse momento, né? Desde o final de semana, a gente tem tanto Scott Bessent dizendo que já tem alguns acordos ali já avançando. Agora a gente teve a China ontem reconhecendo realmente que algumas regras foram colocadas ali na mesa para essas negociações antes desse suposto encontro que deve acontecer entre Donald Trump e Xi Jinping. Temos mesmo um cenário mais otimista na tua visão? Ou ainda temos mais empecilhos nessa relação entre China e Estados Unidos que pode atravancar ainda essas tratativas, essa negociação que está para acontecer na quinta-feira? As negociações, elas parecem apontar para um bom entendimento no sentido de que se consiga avançar no sentido de que haja um ganha-ganha. A China ficou bastante incomodada com a última negociação. A última negociação foi uma negociação bastante complicada, onde os chineses estariam pagando bem mais para colocar seus produtos no mercado norte-americano do que vice-versa, do que os americanos para colocar seus produtos no mercado chinês. E a China veio ampliando aí o seu poder de barganha para essa reunião agora. Tanto que os Estados Unidos têm uma dependência muito grande dessas terras raras, não apenas para a indústria de maneira generalizada, mas para a indústria militar. Então, é uma questão de segurança nacional para os norte-americanos, ao passo que tem a questão da soja, que também é um grande problema para os norte-americanos, que não conseguiram vender ainda um grão para a China no corrente semestre, e isso é um poder de barganha ampliado para a China. Então, o mercado está precificando de maneira bastante positiva essa perspectiva de um bom entendimento e de que se possa evoluir no sentido de que ambas as partes consigam ganhos satisfatórios na reunião que vai ocorrer, né? E o mercado reagiu ontem de forma bastante positiva. No Brasil, a Bolsa termina fechando em alta, o dólar cede, nós temos aí um dólar que se reduz, os contratos futuros de soja também se ampliam, então são bons indicativos do mercado de que há aí uma boa expectativa em relação aos resultados a serem alcançados nessa negociação. Uhum. Bom, o otimismo vai sendo alimentado, Márcio, mas diante desses últimos dias, principalmente, né, depois dessa reação com a China, trazendo essa limitação para a exportação de terras raras, enfim, como você muito bem falou, esse poder de barganha que a China tem utilizado nesse momento, diante desse cenário dessas últimas semanas, é correto a gente afirmar que os Estados Unidos dependem mais da China do que a China dos Estados Unidos atualmente? No presente momento, a dependência dos Estados Unidos realmente parece maior. Se nós observamos a questão das terras raras como um fator limitador para a indústria norte-americana como um todo, que necessita dessas terras raras, há a questão também da indústria militar, que necessita dessas terras raras, né, elevando o assunto para um patamar de segurança nacional. Então, há ali uma grande dependência, e principalmente porque a China não só apenas detém as maiores reservas dos minerais, desses minerais, como também a maior capacidade de processamento. Então, num curto prazo, a dependência da China, dos Estados Unidos em relação ao fornecimento dessas terras raras chinesas é muito grande. E, ao mesmo tempo, a China ainda coloca os Estados Unidos numa situação bastante delicada com a questão da soja. Há um problema triplo ali para o produtor rural norte-americano, o plantador de soja, que o primeiro é o endividamento para a produção, o segundo é
Nesse endividamento, nota-se que não há a contrapartida das receitas de venda. O segundo problema seria a questão de não ser possível encontrar no mercado global um comprador à altura que pudesse substituir a China. E, em terceiro lugar, uma dificuldade para armazenagem dessa soja que é produzida. Não há onde colocar tamanha quantidade de soja. Então, os Estados Unidos têm ali uma dupla dependência e uma dependência que o coloca como, na mesa de negociação, evidentemente como uma parte que tem questões a colocar, a ponderar, a exigir, mas também, nesse momento, há uma dependência enorme da China do outro lado da mesa de negociação. Uhum. Agora, Márcio, os Estados Unidos e a China têm já um histórico de idas e vindas, né, nas negociações comerciais. Aliás, essa guerra comercial, pelo menos entre os dois, né, as duas maiores economias do mundo, não é bem uma novidade. A gente já viu isso acontecer, inclusive, em outros mandatos, né, até do próprio presidente Donald Trump. Qual que é a diferença, né, no atual momento para essas tratativas de negociação? Porque, assim, se a gente para pensar logo no início tarifaço desse ano, que a gente teve ali aquela briga que virou uma briga de números, literalmente, com a China retaliando, os Estados Unidos aumentando tarifa, até que chegaram num consenso de pausar as tarifas e dar um prazo para as negociações. Nesse meio tempo desse prazo da pausa das tarifas, a gente já teve ameaça, Donald Trump voltando atrás, horas diz que está tudo bem, horas diz que Pequim está passando por um mau momento. Ou seja, as indas e vindas que permeiam e vêm se arrastando desde o início desse ano, nesse atual mandato de Donald Trump. O que muda nessa semana o cenário para que a gente realmente continue acreditando que estamos muito mais para um lado favorável de uma negociação do que somente, né, um alívio pontual dessa história? Dá para pensar numa resolução ainda nesse ano de 2025 dessa relação Estados Unidos e China? Olha, essa reunião agora, ela aparenta ter muita possibilidade de trazer aí uma solução que talvez não seja uma solução absoluta para todos os termos exigidos por ambos os lados, mas certamente de todas as reuniões até agora, nós estamos na quinta rodada de negociação e nada é por um acaso, não há coincidências. Veja que a China faz novamente a suspensão da exportação de terras raras, ou o aumento do controle da exportação dessas terras raras, justamente nas semanas que antecedem o encontro de líderes na ASEAN. Então já era esperada a presença do presidente norte-americano para a cúpula da ASEAN, e vai ser a primeira vez que ambos os líderes vão se encontrar desde que o presidente Donald Trump tomou posse nesse ano. Então, é o primeiro encontro de altíssimo nível entre os dois países e me parece que aí há uma disposição muito grande da China em negociar. A China, realmente, ela amplia seu poder de barganha, já contando com a presença em algumas semanas, o que vai acontecer agora, essa semana, do presidente norte-americano na cúpula da ASEAN, e para isso os chineses já ampliaram seu poder de barganha para conseguir aquilo que eles pretendem e que seria um alívio, né, em relação à imposição de tarifas recíprocas que não estava agradando o governo chinês de maneira alguma, e também o acesso a produtos de alta tecnologia da indústria norte-americana. Então, há aí grandes indicativos de que se procura chegar a um bom entendimento nessa reunião de ambas as partes ao interesse. Agora, Márcio, para a gente amarrar aqui o nosso papo, olhando, né, a nível global, principalmente também aqui para o Brasil, a gente teve agora recentemente na semana uma alerta vinda pelo setor aqui de automobilístico de que corremos o risco de ter a paralisação da produção de automóveis, né, de algumas montadoras, por causa da falta de semicondutores. Diante dessa guerra comercial, com limitações impostas por Pequim, também limitações impostas ali pelos Estados Unidos, faltam insumos e aí no final a gente tem um redesenho dessa cadeia, né, de insumos para determinados produtos semicondutores, sendo um deles e que já pode começar aqui a afetar o Brasil.
Na tua visão, impactos como esses, a gente deve continuar vendo, eles são mais reais do que o que a gente imagina e, para além, né, de semicondutores, tem algum outro fator que pode ainda trazer um prejuízo, inclusive aqui para o Brasil, nessa guerra que começou inicialmente entre China e Estados Unidos? Sim, a indústria brasileira ela tem que estar atenta o tempo todo. O industrial brasileiro ele é, sobretudo, um herói que supera dificuldades inerentes ao custo Brasil, e com isso ele consegue lograr êxito nas suas atividades internacionais, superando todas as dificuldades que nós vemos aqui no país. E nesse contexto de embate Estados Unidos-China ou de uma possível negociação que traga bons resultados, o Brasil tem que estar muito atento, os industriais brasileiros têm que estar muito atentos, porque na medida em que produtos chineses, produtos industrializados, manufaturados, semi-manufaturados, que são direcionados para os Estados Unidos e vêm encontrando dificuldade de entrada naquele mercado por conta das tarifas, certamente buscam novos mercados. E nós temos que olhar aqui se esses produtos não estão sendo desaguados em grande volume no mercado brasileiro. Há duas questões aí que devem ser observadas. Uma é a questão de preços. Embora a China hoje trabalhe com produtos de maior valor agregado, não são mais quinquilharias como era antigamente, eles melhoraram bastante a qualidade dos produtos e não só a questão do preço, deve ser observada a questão de eventual dumping, mas também a questão de volume exacerbado na entrada, que poderia também atingir frontalmente a produção da indústria brasileira, gerando uma competição ainda maior dentro do mercado nacional e impondo ao industrial brasileiro um desafio ainda maior. Então, é preciso que nós fiquemos atentos nisso, aos controles de entrada, para que a livre competição seja estimulada sempre, mas que não haja competição desleal ou competição desnecessária oriunda dessa dificuldade de colocação de produtos chineses no mercado norte-americano que venham a ser desaguados aqui em altíssimo volume. Perfeito. Quero muito agradecer teu tempo aqui conosco. Conversei com o economista e ex-diretor do Brasil no Banco Interamericano de Desenvolvimento, Márcio Sete. Márcio, muito obrigada. Sempre bem-vindo por aqui. Uma ótima terça-feira para você. Muito obrigado, bom dia a todos. Até mais.